Hoje nós vamos bater um papo com o Marco Aurélio. Nosso convidado era o único filho, homem da família. Era uma criança muito mimada pelos pais. Com 18 anos, foi trabalhar numa grande empresa, alcançou uma condição de vida muito melhor. Marco Aurélio tinha carro, moto, muitos amigos, gostava de sair, de beber. Em pouco tempo, conheceu a cocaína. Quando nosso convidado se deu por conta, já havia perdido tudo, inclusive a família e os amigos. Depois de 10 anos na escuridão, um vizinho de Marco Aurélio falou do evangelho para ele, até convencê-lo a ir a uma reunião. A palavra ministrada naquela reunião o impactou profundamente e ele foi liberto e daquele dia em diante nunca mais se desviou da presença do Senhor. Hoje, ele e sua esposa são missionários e já viajaram 16 estados pregando o evangelho. Nessa noite, Marco Aurélio está aqui e vai nos contar com mais detalhes como foi o seu encontro com Jesus. Marco Aurélio Bernardino, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, pastor Vanderlei. Bom te receber aqui mais uma vez, viu? O prazer é todo meu. Você esteve comigo, você estava se lembrando, faz mais de 2 anos que eu passei por aqui. Meio. Mais recentemente a sua esposa, né? Verdade. Vamos contar um pouco da sua história. O que aconteceu para que uma pessoa que até os 18 anos não tinha nenhum envolvimento com nenhum tipo de droga, começa a beber e a usar drogas mais pesadas, como no caso a cocaína? O que aconteceu com você? Pastor Vanderlei, a verdade é a curiosidade leva a gente muitas vezes à destruição. A curiosidade para conhecer coisas, até mesmo quando nos oferece, leva a um ponto de decadência. As drogas, ela entrou na minha vida no ano de 1988. Até então, tinha uma família completa, mãe, pai, irmãs, e todos me davam um apoio moral e familiar também dentro de casa. E eu comecei a trabalhar numa multinacional, trabalhava no turno de revezamento 12/36, e nessa multinacional conheci vários amigos e a influência dos amigos me convidando para poder sair de noite. Às vezes pegava o carro, pegava a moto e sempre frequentando os lugares distantes. Na sua família, até então, tinha alguma história de dependência de álcool ou de outro tipo de droga? Nunca teve. Então, na sua família, você nunca teve esse mau exemplo? Graças a Deus, nunca teve. Dentro da sua casa, o ambiente era um ambiente tranquilo? Um ambiente normal, tanto é que durante todo esse tempo de decadência das drogas, eu pedi e conversei até mesmo com a minha mãe, fui explicar para ela que eu era dependente de cocaína, porque a cocaína é uma droga que a pessoa passa a trocar os hábitos, ela passa a dormir de dia e viver à madrugada. O dia que eu sentei com ela e falei, mãe, a partir de hoje eu quero contar para a senhora, eu fui tantos anos dependente da droga que se chama cocaína. Minha mãe, naquele momento, ela assustou, porque ela falou, não, eu prefiro não acreditar, porque você nunca me deu dor de cabeça, você nunca me causou dano nenhum, eu prefiro acreditar que você não usava esse tipo de droga. Mas, na verdade, os amigos, sim. Os amigos sabiam, porque nós começamos ali numa noite de 1988, quando uma corrida de Fórmula 1 estava acontecendo, eu vi que todo momento tinha uma pessoa que entrava dentro do banheiro e voltava. E aquele revezamento de pessoas era muito grande naquele local. Aí eu perguntei para uma pessoa, o que é que está acontecendo naquele banheiro? Essa pessoa falou para mim, olha, se eu fosse você, eu não procuraria saber o que é. E eu fui, pela curiosidade, falei, não, eu queria saber o que é. Eles falaram comigo, ali é um lugar onde que eles estão indo para fazer o uso da cocaína. Eu falei, como é que faz para mim conhecer? Aí o rapaz falou, você quer conhecer? Se eu fosse você, eu não conhecia, porque é uma coisa que não leva ninguém a nada. E naquela noite, eu fiz o uso pela primeira vez desta droga. Eu fui ao banheiro, eles colocaram para mim uma certa quantidade, eu cheirei, e ali quando eu cheirei aquela droga, nunca mais a vida foi a mesma. A partir daquela noite, a dependência foi total, o vício foi total. Eu cheguei a trocar um carro com 2 anos de uso a troco de 450 gramas de cocaína, porque o vício levava a coisas assim terríveis. Então, naquele momento, o uso era compulsivo. Mas você trocou como? Você queria a droga, não tinha dinheiro para comprar? Eu queria, E assinou pastor. o recibo de um carro
E entregou para uma pessoa em troca de menos de meio quilo de cocaína? Entreguei para uma pessoa que era aquela pessoa a qual eu tinha uma certa amizade em andar junto, em conversar, em estar juntos. E ele pegava essa droga, vinha para ele do Mato Grosso. Então, era uma região muito... Ele tinha ali certa quantidade e nessa noite eu falei com ele, olha, se você quiser, eu te dou o seu carro, você me dá. Porque eu já estava com tanto vício da droga que eu sei que se eu pegasse essa droga eu poderia revender e adquirir o dinheiro do carro. Mas pelo contrário, eu fui mais dependente ainda da droga. A madrugada para mim eu já estava a um ponto de cheirar e não parava mais. Então, quanto mais cheirava, em tempo de dar até mesmo, né, um ataque cardíaco ou até mesmo uma convulsão. Né? E ali eu conheci a destruição por completo. A mentira era uma coisa assim que entrava nos meus lábios, as pessoas assustavam. Marco, cadê seu carro? Ah, não, eu bati, está na lanternagem, está arrumando. E não estava nada, não você estava, tinha trocado vendido, pela droga. Já tinha trocado. Não vendido, eu já tinha trocado. E aquela droga ali eu comecei a frequentar casas noturnas, porque, pastor, é algo assim que leva à destruição. No mundo espiritual, Satanás ele faz de tudo para cegar tanto a sociedade quanto as pessoas. Ninguém calcula o número de pessoas que faz o uso da droga. E para quem está envolvido nisso, é uma quantidade muito grande de pessoas. A madrugada ela é imunda porque Satanás ele age sobre a vida das pessoas. Ali aquela droga, muitas vezes eu entrava dentro das danceterias, ali eu entrava com a droga não só para mim, mas para revender dentro daquele lugar. Eu já estava comercializando a droga, mas sempre com... Para manter o seu vício. Para manter o meu vício. Eu pegava com a pessoa 10 gramas, das 10 gramas eu vendia 4, tinha 6 para mim. Até o ponto de eu falar, se eu vender o carro, eu vou ter muito mais do que isso. Só que quando eu assustei, eu só estava com uma calça. Você cheirou o carro, literalmente. Cheirei o carro, a destruição foi completa. Eu tenho um menino de 11 anos, a mãe desse menino chegou ao ponto de abrir a porta do banheiro, me ver com um prato e a cocaína dentro desse prato, eu estava cheirando. Ela falou, o que é isso? Eu falei, é droga, é cocaína. Ela falou assim, todos falaram comigo que você usava isso, mas eu não acreditava. Como que você faz isso comigo? E entre a droga e o nosso relacionamento, eu preferi a droga e ela foi embora com o menino e eu continuei com o vício. E ela chegou até mesmo dos meus familiares, contou, e as pessoas não acreditaram, porque é uma droga que você usa, te dá vontade de, se você quiser sair daqui andando para o Rio de Janeiro, ela te dá motivação de fazer isso. Ela excita a pessoa em... não dá sono, ela estimula a pessoa a fazer coisas horríveis. E as pessoas quase não percebem que a pessoa está sob o efeito da cocaína. Não consegue. Porque não dá nenhuma mudança, não aparenta, não apresenta nenhuma mudança, como no caso da maconha, por exemplo, uma pessoa que fuma maconha, os olhos ficam vermelhos. Pelo contrário. E no caso da cocaína, ela não dá essas dicas, né, de que a pessoa está... Os olhos ficam vidrados, mas pelo contrário. E a pessoa faz muito uso de bebida. A cerveja, no caso, aí é que eles falam que é uma... quanto mais usa a droga, mais a cerveja toma. Chega a tomar uma caixa de cerveja sem... Agora, Marco Aurélio, quanto tempo foi? Você começou aos 18 anos. Aos 18 anos. Quando você trabalhava naquela empresa multinacional. Isso. Eu imagino que o seu emprego não durou muito também, vivendo dessa maneira. Eu trabalhei de 88 a 94 nessa empresa. 6 anos. E nesses 6 anos fazendo uso de drogas fazendo também? Fazendo uso. Chegava a levar para dentro da empresa, no banheiro, porque eu trabalhava à noite. E o tempo que você passou desde os 18, quanto tempo foi usando drogas? Olha, pastor Vanderlei, ali dos 18 foram até 1998 fazendo uso da droga, foram 10 anos. 10 anos. Então, com os 28 anos de idade, eu fiz o uso constante, mas constante mesmo. Era algo assim que quando eu já não tinha, eu levantava de manhã todo trêmulo, querendo mais aquele tipo de droga e saía procurando. Chegava na casa das pessoas que eu sabia que muitas vezes tinha guardado em casa, pedia. Aí sempre, uma vez mesmo, eu cheguei a gastar um pagamento meu numa noite de sexta-feira. Eu saí numa sexta-feira, falei assim com a mãe do meu menino, falei, olha, o pagamento não saiu hoje, o pagamento vai sair na segunda-feira. Eu gastei um pagamento mensal em uma noite de sexta-feira. Eu fui
peguei táxi, ia para diversos lugares que vende droga, até mesmo Boca, né, que se diz Boca, que vende droga, fui comprando. No outro dia de manhã, que era sábado, já não tinha 1 centavo. E eu fui para o trabalho, e ali, pastor, o que acontece? Passou um menino chupando um picolé, e deu uma vontade tão grande de chupar um picolé, e eu não tinha mais 1 centavo. E a mentira, tudo com a droga. Tudo com a droga. E a mentira foi tanta que eu falei assim, olha, segunda-feira o pagamento vai sair, eu vou lá receber. E fui ao banco e não tinha pagamento, porque eu já tinha gastado na sexta-feira. E você não se lembrava? Lembrava, mas a mentira era tanta que eu mesmo... Você simulou Eu que mesmo iria comparava receber. com essa mentira. Tanto do carro, tanto da situação. Isso foi só levando para o abismo. Foram 10 anos assim. 10 anos. Nessa, 10 anos nesse numa inferno. dependência nesse inferno. Deixa eu registrar alguns e-mails que chegaram aqui. Ok. E daqui a pouco você vai dizer como é que foi que você saiu desse inferno. Ok. Tá bom? Deixa eu registrar. Marco Aurélio, vamos falar da sua conversão. Como é que aconteceu? Pastor, foi algo que impactou bastante, porque o inimigo ele não quer perder de forma nenhuma. Eu cheguei a estar em umas festas que tinha próximo de casa. É umas festas que tem no orfanato Santo Antônio, festa de Santo Antônio, e Deus usou uma pessoa durante 13 dias para falar do amor de Jesus Cristo para mim. Durante esse tempo, essa pessoa pregou o evangelho e falou assim, você tem que fazer uma visita, Marco, porque você está só em decadência, só perdendo, e eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida. Então, nesse momento, ele me fez um convite. Do dia 1º ao dia 13, ele semeou, plantou. Quando foi no dia 14, numa segunda-feira, eu entrei com ele dentro de um ônibus e nós fomos para a igreja, a qual ali a palavra foi pregada. Eu não vou dizer coincidência, eu vou dizer Jesuicidência, porque o evangelho que foi pregado naquela noite foi Isaías 41, versículo 9, e o pastor que estava trazendo aquela mensagem foi o pastor Vanderlei Miranda. Foi numa segunda-feira, dia 14 de junho de 98. Você foi numa reunião minha? Numa reunião com 6 gramas de cocaína no bolso, porque eu falei, na hora do intervalo, eu vou no banheiro, vou fazer o uso dessa droga. Pelo contrário, na hora do intervalo, a pregação foi direcionada para o coração. Ali aquela palavra foi Isaías 41, versículo 9. Tu é quem tirei das extremidades da terra e te disse, não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou o teu Deus. Eu te sustento e te fortaleço com a minha destra fiel. Eis que envergonhado e confundido serão todos que levantarem contra ti. Nesse momento eu já estava chorando, nesse momento a palavra já estava sendo direcionada para o coração, e ali, pastor, eu fui no banheiro, dei descarga, mudou a vida. Você jogou a droga no banheiro? No banheiro, dei descarga, saí dali transformado. Foi algo assim que, para a honra e glória do Senhor Jesus, durante o momento que veio o processo de libertação, eu cheguei aí várias vezes para a igreja, eu moro no Rio Branco, até na Lagoinha, eu cheguei a andar cerca de 17 quilômetros a pé, mas eu não perdia... Você não tinha dinheiro? Não tinha, 33 centavos eu não tinha, mas eu não perdia um culto. Todos os dias as pessoas me encontravam dentro da igreja. Agora, Marco Aurélio, desde aquele momento que você foi à igreja, que você entrou na igreja, ouviu a palavra, foi ao banheiro, pegou a droga e jogou no banheiro e deu descarga, nunca mais você fez nunca uso, mais. Depois de 10 anos usando droga? Nunca mais. Ali foi um momento de libertação. Todas as entidades, todos os demônios caíram por terra naquele momento. E o nome do Senhor até hoje tem sido glorificado por onde quer que a gente passe. Eu falo que o Senhor é aquele que cura, que liberta e que sara. Quer dizer, mais ou menos como na história que eu li essa noite na abertura, você recebeu uma visita poderosa do Espírito Santo. Mesma coisa, pastor. Que te lavou, que te limpou, que te libertou. Trouxe algo completamente diferente. Trouxe algo. E quando a gente está triste, Deus faz da forma dele. Outro dia eu peguei um avião aqui, fui para Salvador. Chegando lá, eu fui num restaurante almoçar. Falei, Deus, eu não vou mais pregar, não vou mais falar de Jesus. Entrou um mendigo dentro do restaurante, me levou para fora. O mendigo começou a falar em línguas, falou assim, tu está pronto a descer a sepultura? Porque a oração que tu fizeste a Deus é que se você largasse o evangelho, Deus poderia te matar. E Deus manda te perguntar hoje se tu está pronto a descer a sepultura. Um mendigo. Naquele momento, pastor, eu chorava, eu tremia, as pessoas do restaurante falaram, o que aquele moço falou com você? Ele te xingou, ele te bateu? Falei, não, é porque Deus sempre lembra de onde que a gente saiu e o que nós somos nas mãos do Senhor. Graças Hoje casado com a missionária né? Nájila, Deus levou ela na Igreja Batista da Lagoinha, ela cantando um louvor, eu olhei para ela e falei, Deus,
A palavra do Senhor diz que tudo enquanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. 2 meses e 27 dias depois, pastor, nós estávamos casados. É algo assim para impactar mesmo a glória do Senhor. Você casou com uma missionária? Casei com uma missionária. Hoje é um missionário. Temos a Sofia, Eduarda Quanto Sofia. tempo tem isso, Marco Aurélio? Já tem 4 anos, pastor. 4 anos, 4 que a sua vida foi totalmente Foi totalmente. mudada. Eu orei pedindo a Deus um casamento, Deus fez um casamento com 2 meses e 27 dias. Não tinha dinheiro. E aí eu conheço a sua esposa e conheço a sua filhinha. Não tinha dinheiro para comprar aliança. Deus nos deu até a lua de mel para o Rio de Janeiro. Foi algo assim que todos viram a mão do Senhor, porque Deus é fiel. Deus está exagerando com você. Marco Aurélio, obrigado por ter vindo ao programa. Amém, viu? pastor. Deus continue te abençoando.